Hoje eu vou ensinar a fazer uma torta de frango com palmito que vai deixar todo mundo de boca aberta. O segredo? Uma massa super leve e deliciosa feita com creme de leite. Se você ama uma torta bem recheada com aquela massa que derrete na boca, esse vídeo é para você. Começo colocando na panela de pressão 3 xícaras de água, pego um molho de salsa e retiro os talos e coloco também na panela de pressão. Se você ainda não deixou o like para mim, já corre lá, já deixa o joinha para mim. Coloco também uma cenoura, isso tudo vai dar muito sabor para o nosso peito de frango, que vai ser usado no recheio. Tem aí uma cebola muito grande, então eu vou colocar metade dela. Eu retiro a casca antes de colocar, é claro. 2 folhas de louro, 4 bolinhas de pimenta do reino e ainda vou colocar um cravinho da Índia. O peito de frango, esse aí estava com aproximadamente umas 750 gramas. Ligo o fogo e coloco na pressão até cozinhar. Enquanto o nosso frango cozinha, eu vou preparando os outros ingredientes do recheio. Eu pico a cebola e depois também pico 3 dentes de alho. A salsinha, eu uso a tesoura para picar bem fininha. Peço a vocês a gentileza de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não custa nada para vocês e é muito importante para mim. Eu descasquei 2 tomates com essa técnica aí, que corta o tomate em cruz, coloca 1 minuto na água fervente e depois 1 minuto na água com gelo. Vejam como solta na maior facilidade a casca do tomate. Para essa receita vão ser 2 tomates sem a pele e sem o miolo, sem as sementes. Eu piquei ele em cubinhos bem pequenos. Peito de frango cozido, agora tem que desfiar, mas vai estar quente, então eu deixo ele esfriando e já vou colocar 1 colher de manteiga e um pouco de azeite na frigideira, onde eu vou fazer o recheio. Começo refogando a cebola. Eu tempero a cebola com sal e pimenta. Depois de temperada e já um pouco murcha, eu acrescento o alho. Eu começo com muita dificuldade aí a retirar os ossos do peito. Estava muito quente ainda, usei um garfo. No meio do processo eu paro para poder acrescentar o tomate lá no refogado. Coloco ele para refogar e volto para terminar de desfiar o peito de frango. Frango desfiado, é hora de colocar ele lá no meio do nosso refogado. O tanto que esse recheio fica gostoso, vocês não têm ideia, vocês precisam fazer essa receita. Eu não sei nem qual eu gosto mais, se é o recheio de frango com palmito ou o recheio de frango com azeitona. Todos dois têm um lugar especial no meu coração. E vocês, qual vocês preferem? O recheio de frango com palmito ou o recheio de frango com azeitona? Eu acrescentei umas 4 conchas do caldo do cozimento do frango, 4 conchas grandes, bem cheias. Usei a peneira para evitar de cair os temperos que eu tinha colocado junto com o peito de frango. Aí eu dou uma boa misturada e depois eu acrescento 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo e mexo novamente, deixo uns 2 minutinhos para essa farinha cozinhar. E acrescento meia xícara de leite, que vocês sabem que eu gosto de colocar o leitinho com a farinha, que é para dar uma cremosidade. E depois ainda tempero com um pouquinho de noz moscada. Deixo mais um pouco, que é para misturar, porque coloquei o noz moscada. Depois eu entro com a salsa. Eu piquei um molho de salsa, mas não usei tudo aí. Eu usei mais ou menos a metade do molho. Isso aí é a gosto. Coloco o palmito para finalizar e misturo e está pronto o recheio. Esse recheio é maravilhoso, gente. Podem fazer que vocês vão gostar, ele fica muito saboroso. Recheio pronto, nós vamos preparar a massa. Para essa massa eu uso 4 xícaras de farinha de trigo. Vou nivelando o trigo aí na xícara para colocar a medida certinha. Essa massa que leva creme de leite é muito gostosa. Eu uso 1 colher de chá de sal e manteiga gelada. Eu deixei para pesar a manteiga, que são 200 gramas, no momento aí de colocar ela na farinha de trigo, porque estava um calor insuportável, para evitar dela perder o gelo.
Hora de fazer a farofinha. É só ir mexendo com a ponta dos dedos até incorporar a manteiga e a farinha de trigo. Eu quis filmar assim, depois de feita a farofinha, para vocês verem como fica. Ainda fica bem seca. Nessa hora eu entro com creme de leite. É o de lata com soro e tudo. Nunca fiz com creme de leite de caixa para falar para vocês se daria certo também. Depois que eu coloco o creme de leite, eu misturo isso aí muito bem até formar a massa. Essa parte é muito rápida, não gasta muito trabalhar a massa, não é difícil. Você mistura aí rapidinho, formou essa bolotona de massa. Essa aí estava com 993 gramas que eu pesei para poder dividir. Eu retiro 1/3 dela para tampar a torta depois. E esses 2/3 aí que eu já estou trabalhando, eu abro ele. E essa massa é muito fácil depois para trabalhar, ela não fica quebradiça, ela fica assim elástica. Então, eu só jogo a forma por cima aí e viro a massa dentro desse refratário e depois vou ajeitando. Vou com o dedo nas laterais aí do fundo do refratário e vou apertando para garantir que a massa está toda encostadinha no fundo aí das laterais do refratário. Depois eu furo com um garfo, porque senão dá ar e ela estufa para cima. Eu coloco papel manteiga no fundo aí e depois venho com um refratário de cerâmica para fazer um peso. Isso faz ela ficar crocante depois. Esse é o segredo dessa massa ser tão gostosa, dá para comer até pura, gente. Eu levo ao forno por 20 minutos. Depois eu retiro, tiro o peso para poder rechear e tampar a torta. Vejam no vídeo aí como essa massa é muito fácil de trabalhar. Eu abri ela lá na bancada e vim transportando ela na maior facilidade até em cima para cobrir. Ela não quebra fácil. Agora é o momento da finalização. Eu não consegui fazer dessa vez aí uma finalização tão bonita, que é uma coisa simples de fazer, já que a massa é uma massa fácil de trabalhar, mas eu realmente estava muito cansada. Isso aí já era meia-noite quando eu estava gravando esse vídeo, porque às vezes eu tenho outras atividades, né? Trabalhei o dia todo, estava cansada, então eu chego, tomo banho, descanso primeiro, vou arrumar minha casa, limpar as coisas e só depois eu vou gravar o vídeo. Mas, mesmo que não estava muito bonita, gente, de verdade, eu sei que eu já falei um monte de vezes no vídeo, pode acreditar, essa torta é deliciosa. Eu pincelo aí com gema de ovo e levo ao forno para ela assar. Senhor! Está pronta a nossa maravilhosa, perfeita, saborosa e olhem como parte na maior facilidade a massa bem macinha, que derrete na boca, um recheio cremoso molhadinho com palmito. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Salmos 9, 9, 10.